pecado, né? Sim. Perdão do pecado de Adão e Eva. Não por causa do pecado de Adão e Eva necessariamente. Ao texto, quando a Escritura diz que arrependeu-se o Senhor por ter criado o homem, na verdade o texto original não fala em arrependimento, fala em peso no coração. Algumas traduções mais rebuscadas vem pesou-lhe no coração ter criado o homem. O Senhor ficou muito triste, mas não foi em Adão e Eva, foi com Noé. O mundo pré-diluviano se tornou terrível, ao ponto de que o mal da humanidade subiu como um cheiro desagradável nas narinas do Senhor. Aí a Bíblia fala que isso pesou, o fato de ver tanta malignidade, pesou no coração de Deus ter realmente criado o homem. Lembrando que quando a gente fala em arrependimento dentro da Escritura, é mais ou menos o termo grego metanoia, a mudança de mente. E como que um Deus onisciente faz uma coisa, que ele sabe o que vai acontecer e depois ele muda de mente com relação ao que ele já sabia que ia acontecer. Né? As coisas de Deus são perfeitas. A questão de arrependimento, do jeito que a Bíblia diz, no sentido de mudar de mente, não foi o que se passou pelo Senhor. Deus não é para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É o que diz a Escritura. Uma tristeza profunda. Exato. Porque o que aconteceu com o mundo pré-diluviano? Nós tínhamos no mundo, até então, duas linhagens. Nós tínhamos a linhagem de Sete, que nasceu depois do Abel ter morrido, né? Deus deu mais um filho, Adão e Eva, ali, Sete, e nós tínhamos a linhagem do Caim, que era uma linhagem complicada. Nós tínhamos as duas descendências. A Bíblia diz que a linhagem de Sete, ela buscou o Senhor. Enos, descendente de Sete, começou, ele foi o primeiro a invocar o Senhor. Né? Aí nós temos o Enoque, que andou com Deus e já não mais era, porque Deus o tomou para si. Então era uma linhagem de homens e mulheres justos, que realmente se voltaram para o Criador. No outro lado, né, nós tínhamos a geração de Caim, homens extremamente violentos. O Caim matou Abel e nós achamos isso um absurdo. Mas um descendente imediato do Caim, ele matou duas pessoas e falou: eu vou matar mais. Foi mais ou menos essa ameaça que ele disse. Eu matei um jovem porque pisou no meu pé, e matei um outro porque fez aquilo outro, e se Caim foi maldito uma vez, então eu serei 7 vezes amaldiçoado, etc. Era uma geração extremamente maligna. Agora uma pergunta aos irmãos, só para a gente poder, no futuro, aí, vocês já não terem dúvidas com relação ao texto, a um dos textos bíblicos mais enigmáticos que tem realmente lá no Gênesis. Uma pergunta básica. Nós temos a descendência de Sete, temos a descendência de Caim. Olhando para nós, vamos olhar para nós. Quando um grupo de pessoas, ou um indivíduo, ele anda com Deus, ele vive com Deus, etc., ele é chamado de quê? Santo, o que mais? Servo, filho. Filho de Deus, por exemplo, é um dos termos muito usados. No Novo Testamento, então, é muito usado. Mas Davi foi considerado filho de Deus e outros foram considerados como filhos de Deus. Aqueles que servem a Deus, aqueles que querem fazer a vontade de Deus, são considerados como seus filhos, filhos de Deus. Tudo bem aí? Então nós temos duas gerações muito diferentes no mundo. Enquanto isso estava desta forma, Deus estava, como dizer, suportando. Né? Por quê? Porque havia justiça na terra. A descendência de Sete era uma descendência justa. Havia justiça na terra, pelo menos minimamente. Havia um grupo que invocava o Senhor e que se preocupava em voltar a vida para Deus. Apesar da presença da família e da descendência de Caim. Aí então, a Escritura diz assim: e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram bonitas, e casaram-se com elas, tiveram filhos com elas, e nasceram os gigantes, os valentes da terra. Infelizmente, eu não sei de onde tiraram, nem como que a imaginação do indivíduo pode voar tanto. Infelizmente, quando a Escritura diz no Gênesis, nós até já discutimos isso aqui, mas é só para reforçar, quando a Bíblia fala que os filhos de Deus viram as filhas dos homens, e casaram-se com as filhas dos homens, tiveram filhos e nasceram gigantes, que foram os valentes da terra, etc. Eu não sei de onde a imaginação fértil dos nossos irmãos e irmãs chegaram à conclusão que foram anjos que tiveram filhos com as mulheres na terra. É uma das coisas mais
esdrúxulas que eu já escutei em minha vida inteira. Por quê? Primeiro, que o anjo é um ser espiritual. Jamais poderia ter contato físico ao ponto de engravidar uma mulher no corpo físico. Segundo, é incorpóreo, ele não tem corpo, não tem nada disso. Segundo, a Bíblia diz que os anjos são seres assexuados. Ele não é homem nem mulher. Se ele não é homem nem mulher, ele não pode ter filho com a mulher. E terceiro, Jesus disse bem claramente que os anjos não se casam e nem se dão em casamento. Isso é uma coisa simples, mas tem feito. Tem acontecido assim uma confusão enorme com relação a esse texto. O que aconteceu ali? A coisa simples daqueles que serviam a Deus, que foram chamados de filhos de Deus, lamentavelmente, enquanto se mantiveram numa descendência pura, havia justiça na terra. Mas eles se misturaram com a descendência de Caim. E por incrível que pareça, ao invés dos justos descendentes de Sete influenciarem as filhas de Caim, na verdade foi o contrário. Eles foram contaminados pela violência, pela agressividade, né, das filhas de Caim. Porque quando você casa com uma mulher, você não leva só a mulher, você leva o resto da família. É os cunhados, é o sogro, é a família toda. Então, quando essa coisa toda se misturou, a Bíblia diz que a terra se encheu de violência. As pessoas se tornaram extremamente violentas e a desgraça veio sobre a raça humana de uma forma assim brutal, que nem a paciência e a misericórdia de Deus suportou. E o próprio Deus concluiu o seguinte: vou destruir, vou varrer o ser humano de toda a terra. Só Noé que se manteve. Por quê? Deus observou e olhou um cara só, um descendente de Sete, casado com uma descendente de Sete, com 3 filhos, portanto, manteve a linhagem, com 3 filhos, descendentes de 2 filhos de Sete, e casaram com 3 moças, também descendentes de Sete. Então Deus preservou essa geração, essa família justa, para começar novamente, repovoar a terra. É simplesmente isso. Simplesmente.